E aí, meus queridos, espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E trago aqui 10 animes em formato de filme que são independentes, ou seja, não tem uma série de tantos episódios para você ver, ou que pelo menos você não precise vê-los para você entender toda a história do filme. Dentre eles, óbvio, como sempre aqui no canal, a gente vai ter para tudo que é gosto, e também na descrição do vídeo eu vou deixar o nome desse filme, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrá-lo para ver na melhor qualidade, e ainda no vídeo com uma etiquetinha verde você vai saber quais são dublados, fechou? Chain Chronicle, um filme que foge um pouquinho do que eu acabei de falar, porque na verdade sim, ele tem uma série ali com uns 12 episódios mais ou menos, e aqui a gente tem uma sequência de 3 filmes durando por volta de 1h20 a 1h30 cada um deles, mas não necessariamente você precisa conhecer ou ter visto ou ver a série do anime. Isso porque ele vai falar sobre a mesma coisa, o mesmo assunto, se aprofundando um pouquinho mais em alguns e deixando de lado alguns outros, mas dá na mesma coisa. Falando sobre um planeta chamado de Yuguto, onde as pessoas ali acreditam que o lugar onde vivem é em si o mundo todo, ou seja, tudo vai até onde vão as terras deles. Mas não, na realidade é tudo dividido em várias áreas, cada um com um respectivo rei, e mesmo que tenha algumas pequenas guerras entre as áreas, os reis mantêm uma união daquela mesa redonda para manter a paz e o equilíbrio entre todos, até o momento em que um grupo de monstros do lado sombrio da coisa apareceu e temos a história seguindo um jovem espadachim determinado a proteger seus amigos e o mundo de Yuguto, enquanto enfrenta essas ameaças e descobre toda uma verdade e as demais tramas por trás desses monstros e toda essa escuridão, sendo aquela básica jornada do herói com ação, fantasia e magia. Marduk's Crumble The First Compression, mais um onde temos uma sequência de 3 filmes, aqui com um pouco mais de 1 hora cada um, se passando em uma sociedade futurista. A história segue uma jovem de 15 anos que trabalha no job, tem outros nomes, né, mas vocês entenderam, nas ruas de Marduk City. Ela é resgatada por um gerente de um cassino que a leva para uma vida de luxo e conforto. No entanto, a garota acaba descobrindo segredos obscuros sobre esse cara e tenta investigar. Isso acaba colocando ela em uma situação muito complicada, porque no fim, ela se torna uma ameaça para ele, e temos esse cara tentando levá-la de arrasta para cima, o que quase consegue se não fosse por um decreto chamado Scramble 9, onde é permitido que a transformem em um ciborgue com habilidades aprimoradas. Agora, ela vai atrás da sua vingança contra o Shell, que é o nome desse carinha, tendo toda uma complexidade por conta da sua nova existência, entre outros conflitos. Hoshiwo ou Kodomo, com uma história falando sobre uma jovem de 11 anos que vive uma vida solitária após a morte do seu pai e com a sua mãe trabalhando longas horas como enfermeira acaba nem vendo ela direito. Para lidar com sua solidão, a garota acaba ouvindo músicas misteriosamente misteriosas em um rádio que seu pai lhe deixou. Um dia, enquanto caminhava para o seu esconderijo, que fica em uma montanha, ela é atacada por uma criatura estranhamente estranha e é salvo por um garoto mais estranho ainda, no qual diz ter vindo de um outro mundo subterrâneo chamado Agartha e que veio em busca de alguma coisa. Ele dá à garota uma bênção em forma de um beijo na testa antes de desaparecer igual Mr. M. Intrigada e determinada a descobrir mais sobre esse novo mundo, ela se junta ao professor da sua escola, que parece conhecer muitas coisas sobre esse local, e juntos eles têm uma jornada onde acabam sabendo sobre segredos desse lugar, assim como um portal da vida e da morte que pode trazer pessoas de volta à vida. O filme é uma mistura de aventura, fantasia e drama. Jinro, a Brigada Lobo, tendo até um live action, mas fica na obra animada mesmo dos anos 2000, que veio direto do mangá Kenrou Densetsu. E que filme, meus queridos, com um drama denso, ação, suspense, é uma história complicadinha até de se entender, eu tenho que dizer, e um final de cair os butiá do bolso. Na minha região é assim que se fala, não sei como é que é aí na de vocês.
onde após a Segunda Guerra Mundial tem todo um alvoroço civil e o terrorismo come solto no Japão, devastado por ocupações estrangeiras, e durante uma missão que fracassou, onde umas munições estavam sendo transferidas por uma organização terrorista no subterrâneo da cidade de Tóquio, o policial Kazuki Fuse, um soldado de uma unidade de elite de contra-terrorismo, testemunha o terror da natureza humana. Isso porque ele não conseguiu impedir que uma adolescente realizasse um atentado contra a própria vida dela, que posteriormente acaba causando imensa destruição em Tóquio. Por conta disso, acabou adquirindo alguns problemas psicológicos e duvidando até mesmo da sua competência. Aí, ele é enviado de volta à academia militar para ter uma reavaliação e temos toda uma história mostrando o Fuse, que anda sobre uma linha tênue, literalmente entre o estado humano e o animal, e no final descobre a que lado ele realmente pertence. Uma história que trabalha muito esse lado mental do ser humano, até onde ele ou nós mesmos podemos ir, o quão controlados podemos ser, assim bem como nossa fragilidade. Brave Story, um filme de 2006 com tema Isekai do mesmo estúdio de Gantz, Hellsing, NHK Nyokoso e vários outros. É um pouco mais infantil porque não tem uma história tão densa quanto as outras da lista, mas é bem interessante, contando quando o pai de um garotinho de 11 anos sai de casa com uma outra mulher e a sua mãe fica doente no hospital. Ele decide então tentar mudar esse seu destino viajando por uma porta magicamente mágica mostrada a ele por seu amigo. E em uma terra de magia e monstros, o garotinho passa por muita treta, onde vai ter que reunir toda a sua coragem e encarar uma aventura aventuresca com alguns companheiros para encontrar a deusa do destino e mudar esse destino equivocado. Stranger Mukou Hadan, vindo do estúdio Bones, o mesmo de Fullmetal, Boku no Hero e muitos outros lá de 2007, com uma boa ação e samurais, onde no período Sengoku do Japão, um órfão chamado Kotaro e o seu cachorrinho Tobimaru roubam aldeões para sobreviver. No entanto, do além, o garoto acaba tendo que fugir desesperadamente quando vê que está sendo caçado por assassinos enviados pelo Império da China por razões misteriosas que ele não sabe o que é, mas que não envolve seus pequenos delitos. E quando ele é atacado e Tobimaru envenenado, um Ronin acaba o salvando e ficou só por isso mesmo. No final, esse Ronin sente que não há necessidade de ajudá-los ainda mais. Só que quando lhe oferecem uma joia em troca dos seus serviços como guarda-costas, ele aceita a oferta de emprego do garoto até que o doguinho seja curado e os dois cheguem ao seu destino. À medida em que os três vão seguindo seus caminhos, vão enfrentando muitas dificuldades, assim como um espadachim muito forte que foi enviado para pegá-los. Inu, ou falando sobre um carinha chamado Tomona, que perdeu a visão, e o pai, ficando sem lá muitas opções de como sobreviver, ele começa a aprender a tocar o biwa, que é um instrumento japonês de cordas, chegando até o momento quando consegue um nível de habilidade suficiente para se juntar a um grupo famoso de artistas. Logo depois, ele acaba conhecendo uma pessoa bem estranha, onde a alegria desse ser é ficar aterrorizando todo mundo com a sua aparência, porque ele é todo deformado e o pessoal fica sempre rejeitando e julgando ser alguém ruim, mas que fica muito surpreso quando o carinha cego o trata como um igual. E aí os dois se tornam amigos, começam a se apresentar juntos, um tocando um instrumento e o outro com performances dancistas, onde temos alguns, não segredos, mas revelações sobre algumas coisas do passado e onde vão usar a música para promover as apresentações deles, alcançando uma popularidade incrível. No entanto, esse estilo que eles apresentam é totalmente fora das tradições que o país valoriza, e temos eles enfrentando essas forças da tradição, a questão da aceitação própria e a luta contra toda essa opressão. Metrópolis, uma animação de 2001 que envelheceu maravilhosamente bem, e temos uma cidade futurista chamada Metrópolis, onde humanos e robôs coexistem, só que não de uma forma pacífica. A sociedade é toda dividida em classes, com a elite vivendo em luxuosos prédios, enquanto os mais pobres e os robôs ficam na parte mais profunda da cidade, girando em torno de um garoto e seu tio, que é um detetive particular, que está investigando um misterioso cientista, e durante a investigação, eles descobrem uma garota chamada Tima, que é, na verdade, um robô criado para ser usado na tentativa de governar
toda a metrópolis. Depois temos o garoto e a Tima fazendo uma amizade, enquanto várias pessoas tentam capturar ela, contando todo esse desenrolo com várias perseguições, tem muitas descobertas e toda uma reflexão sobre a humanidade, identidade e o papel da tecnologia na sociedade. Aristoteles no Maboroshi Koujou. Produzido pela MAPA, temos o filme que fala sobre uma cidade rural, onde depois de uma explosão em uma fábrica siderúrgica na cidade, os habitantes percebem que agora estão presos em uma espécie de congelamento temporal, onde tudo ficou estagnado, parado no tempo, ficando isolados do resto do mundo. Aí tem o pessoal achando que pode ser um castigo de Deus, criando tudo que é superstição sobre o caso, e para um estudante do ensino médio, conhecido como Protinha, e alguns outros jovens acreditam que retornar ao normal é impossível. Depois de anos passados, sem nenhum sinal de envelhecimento do pessoal, uma de suas colegas de classe o leva até a siderúrgica, onde ela mostra a ele uma jovem que parece ser uma espécie de lobo, e é onde o garoto começa a investigar a verdade por trás da cidade e da garota que pode ter vindo de fora daquele lugar, e que tudo o que aconteceu até agora pode não ser coincidência. Kotonoha no Niwa para os amantes de um slice of life, romance e drama. Temos essa obra fantástica e muito bela, onde em uma manhã chuvosa em Tóquio, um aspirante a sapateiro de 15 anos decide faltar aula para fazer alguns desenhos em um certo jardim. Ali, ele conhece uma mulher bonita e toda misteriosa de 27 aninhos e acaba se oferecendo para fazer sapatos novos para a mulher, depois dela ter elogiado os desenhos dele. Conforme o tempo passa, ambos continuam a se encontrar durante essa estação chuvosa, que chove para um caramba, e, mesmo sem perceber, os dois, sempre que conversam, acabam aliviando as preocupações escondidas em vossos corações apenas por estarem um com o outro, como se fosse uma espécie de terapeuta um do outro com seus desabafos, mesmo que não revelem muitas coisas sobre si. Em meio a isso, o garoto começa a criar sentimentos amorosos pela mulher, enquanto a estação da chuva vai chegando ao fim e ficamos esperando saber se eles vão continuar a se encontrar ou não. E se você quiser saber, vai ter que assistir, eu não vou falar aqui não. E chegou o momento de você deixar aqui nos comentários do vídeo qual desses filmes você vai conseguir aproveitar para assistir. Ou se você já tá no nível SS Plus Ultra Mega Blaster Power, que você já viu todos. Aí a gente vai para um cantinho, fica feliz porque a gente já viu todas as obras, e depois a gente chora de tristeza porque não tem mais nada pra gente ver. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força pro canal e se inscrever também para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!